Olá, aqui é mais uma edição do canal Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo favor para que ajudem a ampliar o nosso alcance. Precisamos atingir o maior número de pessoas. Você já deu a sua curtida? Isso é muito importante para nós. Hoje vamos explicar o que é o pobrismo. Pouco se fala do pobrismo nos debates esquerdistas do Brasil. O termo aparece mais na busca do Google através de textos em espanhol, mas o pobrismo existe no nosso país, na forma de uma campanha liderada pela mídia e pelo mercado e sustentada por intelectuais festivos, defensores da bregalização cultural que exaltam o mito do orgulho de ser pobre. A campanha existe, mas o pobrismo não é conhecido por este nome. Juram os intelectuais brasileiros que se trata apenas de uma campanha contra o preconceito e pela valorização do povo pobre das periferias, feita de forma realista, imparcial, respeitosa e positiva. Mas isso tudo não passa de papo furado, pois o que esses intelectuais defendem é justamente o pobrismo, uma campanha de glamorização da pobreza. Vamos esclarecer o que se trata essa ideia. O pobrismo é uma ideologia com forte apelo populista, mas dotada de um aparato ao mesmo tempo científico e panfletário. É uma doutrina voltada à exaltação da pobreza que é vista não mais como um problema social crônico, mas como uma identidade social, um segmento cultural e um modelo de vida. Essa aberrante doutrina do pobrismo, que contaminou o pensamento de esquerda brasileiro, é um fenômeno que acontece, pelo menos, nos últimos 20 anos. Desde o auge da ditadura militar, havia uma preocupação em transformar a pobreza numa suposta identidade sociocultural, um artifício para tirar das costas da burguesia o alto custo das desigualdades sociais, convertendo os favelados em supostos indígenas pós-modernos. Era um artifício do chamado soft power para minimizar a revolta popular e a forjar uma pretensa valorização da autoestima dos pobres, através da conformação de sua condição social inferior. E foi a partir de 2002 que tais conceitos se tornaram mais organizados, sistematizados e definidos. Antigamente, a imprensa e os intelectuais mais conceituados analisavam a pobreza humana como um problema dramático. Na imprensa dos anos 50 e 60, as favelas eram vistas como um problema habitacional gravíssimo, uma verdadeira tragédia sociológica, também analisada com profundidade por intelectuais com genuína e profunda consciência social. Nesses tempos existia uma instituição para estudar os problemas brasileiros diversos, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, fundado durante o governo de Juscelino Kubitschek para analisar a situação do nosso país. Havia na época uma abordagem idealizada do povo pobre, através das comédias de cinema, dos humorísticos da TV e do teatro de revista. O povo pobre era visto como uma multidão feliz dançando o carnaval nos números musicais das chanchadas do cinema brasileiro. Mas isso não prejudicava a compreensão real da pobreza, uma vez que esses filmes eram só entretenimento. Ninguém fazia etnografia nem prometia revolução social com o povo pobre fazendo da vida nas favelas um carnaval permanente. Mas é irônico destacar que o maior ator de chanchadas em pleno auge da comédia, Sebastião Prata, conhecido como Grande Otelo, fez um brilhante papel dramático no filme triste sobre a tragédia das favelas Rio Zona Norte, de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 1957. Em 1960, chamou a atenção o lançamento de um livro de uma catadora de lixo mineira radicada em São Paulo. A negra Carolina Maria de Jesus era a autora do livro Quarto de Despejo, um diário amargo que mostrava o quanto viver em favelas e suportar a pobreza crônica nada tinham a ver com o paraíso de tigrões, tchutchucas, paredões, aparelhagens, putões e periguetes, sofrências e pancadões que os ideólogos da bregalização tanto falam hoje em dia. O livro de Carolina mostrava o quanto a periferia era barra pesada, um drama que nem o funk carregado de pretenso engajamento tem interesse em mostrar. Ajudada pelo jornalista Audálio Dantas, defensor dos direitos humanos e mais tarde primeiro presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, Carolina Maria de Jesus tornou-se um fenômeno literário no hoje esquecido começo da década de 1960, devido a um relato verídico da vida na pobreza, tema não muito constante na literatura brasileira. Ficamos acostumados a ver a tragédia das favelas nos noticiários da TV, rádio e imprensa escrita. Eram temporais derrubando barracos e matando vários moradores. Tiroteios em favelas matando pessoas inocentes no meio do caminho. Era a truculência policial tratando os trabalhadores como se fossem bandidos. Assassinatos de inocentes negros pobres eram e ainda são noticiados nas páginas policiais, como se eles fossem supostos bandidos.
Infelizmente, é a mídia policialesca servindo aos interesses das elites, distraindo o povo pobre contraditoriamente, com o banho de sangue temperado com o moralismo punitivista, racista e socialmente intolerante aos miseráveis. As favelas sempre foram redutos de desempregados ou subempregados, de analfabetos ou de gente com baixa escolaridade. Era considerado o inferno das grandes cidades, um pesadelo da vida real, casas mal construídas em acessos difíceis e inseguros. Moradores obrigados a se virar para arrumar um pouco de dinheiro, incluindo crianças vendendo balas e mulheres vendendo sexo, além do comércio clandestino do trabalho informal, ou de gente que se consegue arrumar um emprego mais razoável e bem longe de casa, obrigando a acordar na madrugada, só para pegar um transporte que demora e já vem superlotado. E gente como Carolina Maria de Jesus, catando lixo de vários tipos na tentativa de ganhar dinheiro vendendo material reciclável, em troca de uns poucos trocados para uma sobrevivência menos difícil. Essa realidade é muito conhecida, e faz com que uma grande parcela da população brasileira fosse obrigada a viver um cotidiano de desamparo e desilusão, desolação de não ter a quem recorrer. Há muito tempo a pobreza brasileira é vista como um problema que, lamentavelmente, é desprezado ou subestimado pelo poder político que só se lembra do povo pobre quando está em campanha eleitoral, sempre fazendo as velhas promessas de ajuda que nunca se realizam. O que não imaginávamos, todavia, é que uma outra narrativa, altamente demagógica, veria à tona com discurso falsamente positivo que soa como uma conversa para boi dormir. Se passando por um discurso atraente, essa retórica passou a predominar onde não deveria, que é o pensamento de esquerda considerado progressista e, em tese, voltado à consciência social, ao altruísmo e a uma visão crítica da realidade do povo brasileiro. E aí entra o pobrismo que, sem o uso deste nome, é servido como um prato principal do discurso do suposto combate ao preconceito de intelectuais festivos, comprometidos com a bregalização cultural e com o sutil processo de idiotização do povo pobre. O mais assustador é que essa narrativa inicialmente produzida pela mídia empresarial, sobretudo Rede Globo e Folha de São Paulo, penetrou na mídia de esquerda e se desenvolveu também nos meios acadêmicos e intelectuais. O discurso do dito orgulho de ser pobre, dos mitos da pobreza linda, da periferia legal, da favela feliz, do povo humilde que extrai a alegria da dor, da ignorância vista como uma pureza espiritual. Tudo isso era difundido não apenas em programas de entretenimento da Rede Globo ou de matérias de primeira página do Caderno Ilustrada da Folha de São Paulo. Esse discurso era trabalhado também nas monografias de pós-graduação, em artigos acadêmicos, nos documentários cinematográficos que, lamentavelmente, chegavam a ser premiados, e grandes reportagens que, presentes na mídia corporativa, também invadiram veículos da mídia esquerdista. Intelectuais se serviam da aparente unanimidade nos círculos sociais de classe média e das carteiradas do prestígio profissional. Era o antropólogo que pesquisava de tudo, o jornalista cultural que entrevistou um monte de gente boa, o historiador tarimbado, a cineasta que vê o mundo de vários ângulos. Eles se projetavam com esse discurso de exaltação da pobreza, sob o verniz da luta contra o preconceito, transformando a pobreza numa causa identitária. Mesmo que havia de pior na vida das favelas era visto como positivo. As próprias favelas eram um paraíso de um tipo de povo. Suas casas mal feitas, uma suposta arquitetura pós-moderna. O subemprego, uma ação libertária de geração de renda. O comércio informal precarizado era visto como um ato subversivo ao mercado, a prostituição era vista como um suposto empoderamento feminino, a venda de produtos piratas era tida como uma guerrilha cultural. E havia o alcoolismo de homens, em grande parte idosos, que era visto como um pretenso consolo das frustrações amorosas ou profissionais. Pasmem, a bebida alcoólica promovida a uma amiga consoladora do sofrimento humano. Até mesmo a pedofilia era sutilmente apoiada pelo discurso dominante da diversão popularesca, pois em festas e clubes suburbanos, a exploração sexual de menores era tratada pelos intelectuais do suposto combate ao preconceito, como se fosse iniciação sexual das jovens pobres das comunidades. Pasmem, o fato de meninas menores de idade transarem em plenas festas da periferia, não raramente saindo dali grávidas, era visto pela intelectualidade que se dizia sem preconceitos como uma aula prática de educação sexual. O mais grave é que esses intelectuais estufavam o peito e viam nessa pedofilia uma virtude, uma atitude saudável e libertadora, como se as meninas pobres não precisassem de uma Simone de Beauvoir para saber o que é sexo.
Todas essas ideias eram difundidas sob a desculpa de combater o preconceito contra as chamadas periferias, um discurso que durante anos se vendeu como generoso e dotado da mais profunda objetividade e compreensão real da situação do povo pobre. E setores influentes da opinião pública aplaudiram de pé essa pregação, mesmo quando um artista pós-moderno saía de sua toca, quer dizer, seu apartamento de luxo, para exaltar a breguice musical que ele não esconde ser bastante engraçada e positivamente ridícula. Mas a máscara não tardava a cair, diante da falta de humanismo dos intelectuais festivos e seu discurso cheio de coitadismo, baseado em impressões pessoais e juízos de valor, pois não escondia os preconceitos bem mais cruéis do que aqueles que diziam combater. Não bastasse a glamourização do alcoolismo como um amigo consolador de problemas pessoais, ideia difundida pelos intelectuais que adoram, eles mesmos, passar horas bebendo cerveja em bares. Vemos a falta de noção dessa intelectualidade composta de pessoas de classe média quanto a dramas pessoais do povo pobre. Um desses dramas é a da realidade de ser mãe solteira ou viver como um travesti, atitudes que só são felizes dentro do círculo próspero e privativo da classe média. Nas classes pobres, essas posturas sempre encontram algum problema sério, para não dizer tragédias. A mulher pobre não tem a grana, a comodidade e o conforto da dondoca de classe média que tem condições econômicas para ser mãe solteira e jogar seus filhos numa creche. A mulher solteira pobre tem que cuidar sozinha de uma porção de filhos, obrigando o filho mais velho a atuar como um dublê de pai para os seus próprios irmãos, além do fato de que a miséria obriga esses filhos a terem que arrumar um trabalho precocemente, pois a realidade torna-se pior e insustentável, diante do alto custo de vida em grande parte das localidades brasileiras. No caso dos travestis e gays pobres, eles têm que se prostituírem porque não conseguem arrumar empregos. Vivem em residências decadentes, sujas e velhas, e quando estão na rua correm o risco de serem assassinados por policiais, milicianos ou pistoleiros em geral, apenas porque estes não gostam de negros, gays, prostitutas, mestiços, moradores de rua e outros miseráveis vivendo a céu aberto. Pois os pretensos justiceiros vivem preconceitos de caráter fascista, tão conhecidos desde os tempos dos esquadrões da morte e, recentemente, pelo ódio da violência bolsonarista. Em toda a pregação desses intelectuais pela bregalização cultural, as favelas mudavam o significado para se adequarem às narrativas paternalistas do Brasil neoliberal dos últimos tempos. Como um pastiche de antropologia estruturalista, interpretando de forma distorcida os conhecimentos trazidos pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss. Os intelectuais pró-brega definiam as periferias como supostas tribos indígenas ou afro-brasileiras, e as favelas promovidas a um habitat natural do brasileiro pobre, como se o favelado fosse o novo índio ou o novo negro quilombola. Favela virou identidade, virou instituição, virou movimento cultural, com parte de seus moradores convertidos em caricaturas de si mesmos para o bem do espetáculo festivo da mídia corporativa. A ideia é transformar a pobreza numa pretensa identidade social. A miséria deixava de ser um problema para ser uma cultura, um padrão de vida, em muitos casos exaltada pelo discurso snob da mídia e de intelectuais orgânicos, todos jurando não terem qualquer dos preconceitos que em verdade estão ocultos e perversos no íntimo de suas almas. Para eles, a pobreza precisa ser uma identidade social, com as favelas convertidas em ocas modernas junto às barracas de plástico dos sem-tetos, para que assim o poder público não precise assumir uma gigantesca dívida social de mais de 500 anos, na medida em que a miséria humana de uma grande parcela de brasileiros é tribalizada no discurso intelectual e promovida a um fenômeno exótico e pitoresco, para a diversão das elites do privilégio socioeconômico. Exalta-se a pobreza para não combatê-la de verdade. Com isso, a abordagem, embora supostamente comprometida com uma visão objetiva e realista do povo pobre brasileiro dos nossos dias, realizava um objetivo oposto ao do anunciado. Em vez de se combater o preconceito, um novo preconceito cruel e elitista para a chamada periferia, um termo importado das ideias neoliberais do sociólogo e ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, era difundido. As favelas passaram a ser paisagem de consumo. O povo pobre passou a ser prisioneiro das favelas e de uma pobreza simbólica, por mais que consigam obter lucro com alguma ocupação. O funk, com sua brutal precarização artístico-cultural, se tornava a trilha sonora principal dessa pobreza alvo do discurso hipócrita dos intelectuais da bregalização.
As favelas e outros lugares semelhantes, tornadas paisagens de consumo, eram lugares considerados exóticos, cujos moradores eram vistos como figuras pitorescas desses cenários classificados como safaris humanos, vendidos para o consumo turístico das elites snobs e cheias de dinheiro, para as quais não existe a diferença entre um negro pobre e um macaquinho de realejo, entre um índio e um bicho preguiça. Um caso humilhante cuja gravidade poucos percebem é o suposto fenômeno dos meninos dançarinos de Uganda, que fazem danças patéticas para o deleite das elites paternalistas que, no conforto de suas vidas prósperas, se divertem ao ver crianças e adolescentes miseráveis sendo explorados por empresários gananciosos para o divertimento da sociedade lacradora nas redes sociais, que constantemente postam vídeos desse triste espetáculo de pobrismo, tratando os humildes meninos e meninas negros como se fossem bichinhos abanando seus rabos. Nada diferente do que ver cachorrinhos e gatinhos fazendo gracinhas no Instagram. Parece felicidade, mas os jovens dançarinos de Uganda representam a depreciação do povo africano através da diversão hipócrita da classe média. O sociólogo Gessé Souza fala do processo das elites do atraso em criar um discurso de defesa da inferioridade social do povo pobre. Gessé fala que existe um propósito das elites em fazer o povo pobre ficar feliz com sua condição inferior. É esse o discurso do pretenso combate ao preconceito das elites intelectuais, que fingem acatar as análises de Gessé Souza sobre o viralatismo cultural, também conhecido como culturalismo vira-lata. As elites intelectuais, lobos conservadores vestidos em pele de cordeiros progressistas, fingem que o viralatismo cultural não é com elas, atribuindo essa definição de Gessé como restrita ao noticiário político, à propaganda governamental e à educação familiar. Apesar do funk ou do brega em geral mostrar aspectos evidentes de culturalismo vira-lata, eles dificilmente são admitidos dessa maneira, por representarem coisas agradáveis para o divertimento das elites que defendem esse nível de entretenimento. Mas toda essa campanha chorosa do suposto combate ao preconceito acabou causando estragos. A divulgação na mídia de esquerda fez derrubar periódicos como a revista Caros Amigos, que faliu depois de tão visada negativamente por conta da defesa da cultura popularesca, em especial o funk. Com a desmobilização popular, já que o povo pobre ficou ocupado com a diversão bregalizante, os movimentos sociais se esvaziaram. O ativismo progressista de esquerda virou um movimento de cúpula, com suas lideranças falando para si mesmas, isoladas do grande público. Já a sociedade de direita aproveitava esse vácuo para fazer passeatas reacionárias, pedindo, entre outras coisas, a queda de Dilma Rousseff e a intervenção militar, eufemismo para golpe militar igual ao que houve em 1964. E decepcionado com a apologia da pobreza pelas esquerdas, o povo pobre, influenciado pelas seitas evangélicas, acabou migrando para a extrema-direita. Dilma perdeu o poder e, como se isso não bastasse, seu vice e traidor Michel Temer assumiu o governo e impôs retrocessos depois completados por Jair Bolsonaro. Até os intelectuais da bregalização saíram perdendo, pois perderam a boquinha das verbas públicas e privadas, repassadas pelo depois desativado e só recentemente reativado Ministério da Cultura. Esses intelectuais não perderam dinheiro com o golpe, sempre continuando na vida confortável de classe média, mas perderam a oportunidade de guardar seu salário próprio para o consumo pessoal, sustentados pelas mesadas estatais de Lula. A campanha supostamente contra o preconceito se revelou uma farsa, demonstrando o pobrismo que só fez o Brasil ficar na pior. Os intelectuais quiseram atirar no preconceito e quase mataram o Brasil. Foi o que tivemos por hoje. Agradecemos a atenção. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.